Era uma luta para poder ganhar o arco, era uma dor surreal, pô. Quando eu saía daqui e ia para casa, eu chegava em casa e falava, meu Deus, eu tenho que voltar amanhã para fazer tudo que eu fiz hoje de novo. Eu chegava aqui, todos os dias sofria, porque meu joelho não dobrava. Eu só sofria aqui todos os dias. Eu olho pra cicatriz aqui, eu não tenho vergonha de chorar, mano, eu não tenho. Eu não tenho porque eu sofri muito com essa lesão. Eu, de coração, também não tenho vergonha de falar, eu queria jogar tudo pro alto. Eu chegava pra minha família e falava, me desculpa, mas eu não tenho mais força pra isso. Eu não tenho mais força pra isso. A minha família falava, você tem sim, você consegue. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre, nessa noite de domingo, dia 2 de fevereiro de 2025, quase aí, madrugada do dia 3, né? Estamos aí para daqui a pouco nos adentrando na segunda-feira. Segunda-feira que tende a ser muito decisiva para o Vasco da Gama em relação ao mercado da bola e também a questão envolvendo ali o campeonato carioca, uma vez que o Maricá joga na noite de amanhã dessa segunda-feira, né, partida válida pela 7ª rodada. Se o Maricá vencer, assume, no caso, reassume a liderança do campeonato carioca, colocando o Vasco temporariamente na 3ª posição. Então uma segunda-feira muito decisiva para o nosso gigante, para nós torcedores do Vasco, seja na tabela do campeonato carioca, seja também no âmbito da janela de transferências do nosso Vasco no mercado da bola. Se tratando de mercado da bola, a gente vai abordar nesse conteúdo a situação de Manuel Capasso, de Juan Sforza. Vamos falar também sobre o atacante Bruma, muito perto de ser anunciado pelo Vasco como novo reforço do nosso gigante da colina. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo em relação a essa negociação. Vamos falar também sobre um atacante que já vem sendo ventilado aqui no Vasco desde o ano passado, de 2024, que é o Federico Girotti, né, atacante que atua com a camisa do Talleres da Argentina, revelado ali no River Plate, um jogador de 24 anos, centroavante. A gente vai falar desse jogador. Vamos falar também de Romarinho. Vou explicar para vocês, já tem gente lacrando, fazendo até enquete para saber se o Romarinho seria bem-vindo no Vasco ou não. As chances dele pintar aqui no Vasco ou no futebol brasileiro agora são, ó, mínimas. Eu vou explicar isso aí também para vocês. Então logo de cara eu já peço para você, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe o link do nosso vídeo, ativa o sininho das notificações e vem comigo. Vamos embora porque está começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, é isso aí. Então logo de cara vamos aqui dar início ao nosso vídeo, ao nosso conteúdo. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês aí pela sua audiência aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre, tá? Eu quero mandar um abraço especial pro nosso amigo Gilcimar Ferreira, ele que é capixaba lá do Espírito Santo, né? Ele esteve presente no Kleber Andrade em Cariacica, falou que pagou 120 reais para assistir o Vasco jogando diante o poderosíssimo Volta Redonda, né? Gilcimar ficou aí, ó, indignado, né? Como diria aí o Gil do Vigor, ele ficou indignado ao ver a forma que o Vasco se comportou dentro de campo. Um abraço, Gilcimar, um abraço também para o nosso querido Moisés Ur, Manuel Messias, tamo junto, Manuel, meu parceiro, meu comentarista também aqui do nosso canal. Um abraço para todos vocês que se inscreveram aí nesse domingo. Eu vi, tem uma galera aí que chegou no nosso canal, que se inscreveu. Welcome to do from Vasco Forever. Sejam bem-vindos ao canal Vascaíno, channel, né? Ao canal Vascaíno desde sempre. Brincadeiras à parte, vamos agora então
Perdão, meus amigos, abordar os assuntos inerentes ao nosso gigante, tá? O som tá um pouco orgânico, que eu tô sem microfone, meus 2 microfones deram um problema, então eu tô correndo atrás de outro aí. Quando a gente tiver com o microfone, o áudio vai dar uma melhorada, enquanto isso a gente vai levando como dá pra levar. Logo de cara aqui, já vou falar, prometo pra vocês, é a segunda pauta do nosso vídeo. Eu a garanto per tutti voi, eu garanto pra todos vocês aí. A gente já vai falar do mercado da bola. Mas agora, logo de cara, quero falar com vocês aqui sobre o próximo jogo do Vasco. Vai acontecer na próxima quarta-feira, lá em Brasília, tá? Esse jogo vai acontecer no Mané Garrincha. Quarta-feira, 9h30 da noite, Vasco da Gama e Fluminense. O Vasco da Gama, inclusive, nesse domingo já começou alguns eventos de marketing ali com o seu stand da Gigante da Colina, né? Seu stand da loja Gigante da Colina, montado no Alameda Shopping em Brasília, né? O nosso Almir, né? O Almirante, né? O mascote do Vasco, foi recebido com muita festa pelo torcedor. Torcedor já assinando plano de sócio, torcedor ali resgatando experiência, né? Muito bacana, tem uma agenda aí no site do Sócio Gigante até quarta-feira para você aí de Brasília, do entorno aí da capital do nosso país, né, que tem a oportunidade de estar visitando então lá o Alameda Shopping, vai lá no stand da Gigante da Colina. Lembrando que eu não ganho nada para fazer isso que eu tô falando mesmo, é por amor ao Vasco, por amor ao nosso clube aí, né, para dar aquela moral aí pra rapaziada também que mora em Brasília, tá, galera? Então, quarta-feira, Vasco da Gama e Fluminense, o primeiro clássico aí, né, do Vasco na temporada de 2025, né, logo aí diante o nosso rival, o tricolor das Laranjeiras, às 9h30 da noite, os ingressos já estão à venda, tá? A partir de R$ 69,00 aí a entrada, né? Um ingresso para esse jogo aí válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Esse jogo, inclusive, ele está sendo celebrado um contrato firmado entre 777 Partners, né? E a empresa que administra o consórcio ali do Mané Garrincha, tá? Então o Vasco está cumprindo uma agenda da Vasco SAF, tá, gente? Não é que o Vasco quis agora levar esse jogo, que o Pedrinho cismou de botar o clássico lá, não. Que o Vasco tinha esse contrato para mandar 2 jogos lá em Brasília e está sendo celebrado, então, esse jogo lá contra o Fluminense, mas é bacana também. Um Vasco itinerante, nosso país é muito grande, não é igual, por exemplo, na Europa, onde se pega um metrô na França, 2 horinhas você está ali na Alemanha, 3 horas você está na Itália, 4 horas, de repentemente, você está ali na Rússia, sabe como é? Não, na Europa é tudo mais fácil, né? Pega um trem-bala, rapidinho, é menor, né? O nosso país inteiro é maior do que a Europa, vamos colocar assim, com exceção da Rússia, né? Com os outros países ali, o nosso país é muito grande, então para a gente abrangir, para a gente chegar nesses outros estados fica muito longe. Então para a galera que mora em Brasília, Espírito Santo é um pouco mais perto, mas ainda assim é chão, né? Manaus, que é lá no extremo norte do nosso país, Belém do Pará, Pernambuco, sul do Brasil, fica longe, né? Então o Vasco jogando fora do Rio é bacana, é legal, que consegue aí, já que a torcida não consegue vir até o Vasco, até aqui o nosso Rio de Janeiro, até São Januário, o Maracanã, o nosso Vasco da Gama vai até o torcedor nos 4 cantos do nosso país. Agora, meus amigos, se tratando aí do mercado da bola, tá? A primeira situação aqui, antes de eu falar do Bruma, é do Capasso e do Sforza, tá? O Sforza, ele vem recebendo sondagens de times aqui do Brasil, times da MLS, times da Arábia Saudita, até mesmo da Itália, mas nada em concreto ainda, tá? Nada em concreto ainda, tá, gente? Nada aí, como é que fala, oficial em relação aí a uma possível venda ou empréstimo do Sforza, tá? Mas ele tá ali na lista de jogadores que podem ser negociados, mas enquanto isso o Vasco segue aproveitando o jogador, o Vasco segue utilizando, então, Juan Sforza. A situação de Manuel Capasso, meus amigos, é a seguinte, tá? Manuel Capasso, ele segue treinando. Eu até levantei uma questão aqui no último vídeo. Por que não colocar pelo menos o Capasso no banco, né? A gente tomou conhecimento, agora sim, o Vasco precisa esclarecer, né? O torcedor não tem bola de cristal para saber das coisas, né? Por aí. O Vasco começou a esclarecer então, de que é o seguinte, o Manuel Capasso, ele tem uma pendência no Bira, é tipo o BID, né? O Bira aqui do Rio de Janeiro ali, onde se regulamenta o jogador, faz a inscrição, tem uma pendência de Manuel Capasso, por isso ele não pôde ainda atuar
com a camisa do Vasco nessa temporada. O Vasco está trabalhando na parte burocrática para resolver essa situação. Assim que resolvido isso, o Manuel Capasso então vai ficar apto, né, para estar sendo relacionado para os próximos jogos do Vasco da Gama, mas ele também pode ser que seja ou emprestado, ou até mesmo se pintar uma proposta, o Vasco pode estudar a possibilidade em vender o atleta, mas até o momento o Vasco está contando com ele para a temporada. Ele vem sendo avaliado pelo Fábio Carille treino após treino, né? Na minha humilde opinião, após ver a entregadinha de paçoca do Lucas Oliveira, após já saber do potencial do João Vitor, a gente já conhece o João Vitor aí já de um ano que está no Vasco, né? Eu acho que o Capasso não tem nada que se destoe tanto desses dois zagueiros, não, sabe? Ele está meio que equilibrado com esses dois aí. Então, assim, não vejo muito porquê dispensar o jogador agora, tá? Agora, se tratando aí do atacante Bruma, né? O atacante nascido em Guiné-Bissau, ele que tem naturalidade portuguesa, né? Um jogador naturalizado com a cidadania de Portugal, da terrinha, lá da Europa, né? É o seguinte, ele tem seus 30 anos, joga como ponta esquerda e ponta direita, né? E o Vasco estaria aí amarrando a contratação do atleta em definitivo por 6 milhões de euros. Na cotação desse último domingo aí, desse fim de semana, o euro tá 5,99, né? O euro baixou bastante, o dólar baixou bastante, né? Para quem trabalha com câmbio aí, essa é a hora de comprar para daqui a pouco revender, né? É por aí que funciona. Só sei que é o seguinte, tá? O euro baixou 5,99, então isso ajudou o lado do Vasco. Porque aí se o Vasco for pagar 6 milhões de euros no Bruma, vai pagar aí quase, vamos arredondar aí, 36 milhões de reais na contratação do jogador. Na cotação de hoje, 35.940 mil. Tá? É o valor de mercado aí que o Vasco estaria disposto a colocar na mesa. Ô Álvaro, por que o Vasco ainda não acertou essa contratação? Meus amigos, vamos lá. O Vasco está aguardando somente aí a diretoria do Braga concluir, tá, o envio da documentação para que seja assinado ali o contrato. Tá? Entre Vasco e Bruma, tá tudo certo, base salarial, metas, gatilhos ali, classificação em Libertadores, classificação em Sul-Americana, né, gol, coisa e tal, assistência, tá tudo já estipulado já entre Vasco, empresário e atleta, para ele vir jogar no Gigante, tempo de contrato, tá tudo certo já. O Vasco também chegou a um acordo verbal com o Braga, né, com o clube que detém os direitos econômicos dele. Lembrando que o Bruma vem fazendo a melhor temporada de toda a sua carreira com a camisa do Braga. São várias participações em gols, né? São aí 49 participações em gols e 80 e poucos jogos. São números aí estrondorosos, sensacionais para um jogador de extremo, de lado de campo. Ele não é nem um jogador de área, né? Fato é que existe até um dilema lá do presidente português do Sporting Braga, se libera o jogador ou não, se vende o atleta ou não, mas o jogador quer vir jogar no Vasco, né? Não tem como segurar muito, ele está jogando muita bola, o Vasco vai botar o dinheiro, o Braga não vem aí desfilando de muito dinheiro em seus cofres, vem passando uma situação um pouco complicada aí em relação às finanças, não está quebrado, mas também não está ostentando grana, né? Então é um dinheiro que seria muito bem-vindo ali aos cofres da equipe de Portugal. E o Braga que inclusive se movimenta no mercado aí nessas últimas horas para tentar trazer um outro jogador para suprir, né, a saída do Bruma. Como assim, Álvaro? Olha só, a janela de transferências em Portugal se fecha nessa próxima segunda-feira, meia-noite. Fecha no dia 4. Estamos no finzinho da noite de domingo, hoje é dia 2. Daqui a pouco, quando virar segunda-feira, vai ser dia 3. Segunda-feira, o dia inteiro é dia 3, certo? Quando der meia-noite, meia-noite e 1 já é dia 4. Dia 4 a janela fecha. Então, essa segunda-feira é o último dia de janela de transferências lá em Portugal. Então, com isso, tem uma apreensão muito grande da diretoria do Vasco, da torcida do nosso Gigante, do próprio atleta e do empresário, né? E em relação ali à diretoria do Braga, se eles vão agilizar, vão mandar essa documentação, se já foi mandado aqui para o Brasil, enviado aqui para o Brasil, melhor dizendo, nesse domingo, se não foi enviado ainda, se já assinou ou não, a gente vai tomar conhecimento nas próximas horas aí. Hoje
é com certeza, né? Hoje não, amanhã, né? Já estou já lidando como se fosse segunda-feira. Mas daqui a pouco, nessa segunda-feira, é certeza da gente ter um desfecho nessa situação envolvendo o atacante Bruma, tá? Vamos torcer só, né, pro Vasco não acontecer que nem aconteceu em relação ali do Glavinhovic, do zagueiro que chegaria e chegou na última hora, os caras não mandaram a documentação, o jogador não assinou com o Vasco, né? Vamos torcer aí pro presidente do Braga não fazer a mesma coisa. E se fizer, alô Pedrinho, não adianta colocar a culpa no presidente do Braga, porque o senhor negociou com o Brian Rodrigues até sexta-feira. Deu um prazo muito grande, um prazo enorme pro senhor Brian Rodrigues lá junto com o presidente do América do México, tá? Então, senhor Pedrinho, não é depois jogar a culpa no presidente do Braga, não. Você teve aí meses, no plural, para trazer o jogador e tentou negociar com o jogador no fim de semana. Tá? Então, pelo amor de Deus, hein? Outra situação, gente. O Urubu sondou o jogador. O Sporting sondou o jogador. O Porto sondou o jogador. Mas o presidente do Braga falou que a tratativa com o Vasco já estava muito avançada. Então, a tendência realmente é que ele chegue no Vasco. Eu não vou cravar aqui, porque depois ele não chega, vocês vão me chamar de mentiroso. Eu não tenho telefone para ligar lá pro cara, lá pro presidente lá do Braga, de Portugal. Não tenho o zap do Pedrinho, nem do empresário do Bruma. Não vou ficar dando uma de... Uns caras que vocês veem na internet aí que falam que conhece todo mundo, né? A gente só fica olhando, observando, né? Enfim, tá, galera? Então, olha só. O Vasco tá por detalhe. Faltando um fiozinho aí para anunciar a contratação do Bruma, tá? Ótima contratação desse jogador, né, que pode pintar no Vasco aí, ele que só tem seus 30 anos. Vamos ficar de olho aí nessa situação, tá? Então, 24 horas para fechar a janela. E olha só, a janela pro Vasco contratar, calma, vai até o fim desse mês, até o dia 28 de fevereiro, tá, gente? Isso mesmo, a janela aqui pro Vasco contratar vai até o dia 28 de fevereiro. Então, se o Vasco trouxer o Bruma, ó, respira, relaxa, vamos ter aí esse mês inteiro de fevereiro para acabar de acertar o elenco, tá? Vamos ficar de olho nessa situação aí. Situação agora envolvendo aí Federico Girotti, tá? Isso mesmo, olha só, ele é um atacante argentino, a gente já falou sobre ele aqui no canal, já colocamos lances dele também em vídeos anteriores, não essa semana, já um tempo atrás, ano passado, né? É o seguinte, o Federico Girotti, ele tem 25 anos, é argentino, 1,90 m de estatura e é centroavante, está avaliado no Transfermarkt por 2,5 milhões de euros, arredondando aí 15 milhões de reais é o valor de mercado de Federico Girotti. Ele com a camisa do São Lourenço foram 16 jogos, 3 gols anotados, com a camisa do Tajeres, 88 jogos, 20 gols e 1 assistência, e com a camisa do River Plate foram 49 jogos, 8 gols e 1 assistência. Lembrando que esses jogos não são jogos inteiros, tá, gente? Às vezes o cara ganha ali minutos no segundo tempo, no primeiro tempo e consegue fazer a participação em gol. E lembrando também que o futebol argentino, aqui da América do Sul, é um dos futebol mais feio que a gente vem vendo aí nos últimos anos, né? A Argentina é campeã do mundo graças aos craques argentinos que jogam nos grandes mercados do futebol europeu, né? Porque, para ser bem sincero, o futebol argentino é horroroso, né? É horroroso. O campeonato argentino é um dos campeonatos que menos tem média de gols, né? É muito feio, muito joguinho 0 a 0, 1 a 0 ali, amarrado, sabe? É muita bateção ali, os caras abrem a caixa de ferramenta. É muito truncado, não tem nem graça de ver o campeonato argentino. Eu que sou acostumado a assistir Premier League, que assisti, por exemplo, nesse sábado, né, o Nottingham Forest lá do Marinax enfiar 7 a 0 no Brighton, né? Aí a gente acaba assistindo aí na tarde de domingo São Lourenço e River Plate, passa nervoso, né? O jogo horrível. Tá querendo dizer o que com isso, Álvaro? Quer dizer que no campeonato onde praticamente não sai gol, onde o Girotti ganhou minutos em muitas das vezes jogando no segundo tempo, ele tem até que números legais como um centroavante, né? Ele é o cara centroavante mesmo, 1,90 m, um pouquinho mais alto que o Verratti, mais novo, né? Tem ali um certo recurso, né? Poderia chegar aí para ser o reserva imediato de Pablo Verratti. Na minha humilde visão, na minha humilde opinião, eu acho que o Vasco deveria buscar um cara com característica diferente, sabe? A menos que o Vasco acerte aí com o Bruma mesmo e de repente consiga trazer um Rony da vida e chega um Girotti, beleza. Mas se não trouxer um Bruma e não vem um Rony, por exemplo, que é outro ponto de interrogação também,
trazer um Girotti, aí é trazer outro cara igual o Verratti. Aí outro cara parecido com o Verratti, né? Não é melhor, de repente, investir num GB, né? Investir aí, de repente, no menino da nossa base? Não sei. Não estou dizendo que o Girotti é ruim, é bom de bola. Estou dizendo a questão das características, muito igual ao Verratti. Aí sai o Verratti, vai entrar um menino, a mesma coisa. Então, bola para o PH, para o Piton, para colocar na área, para gol de cabeça. Os outros times aqui do Brasil já estão manjando o jeito do Vasco jogar. Daqui a pouco o que é que os caras fazem? Armam o meio campo ali fazendo dobradinha na marcação. Sempre que os nossos pontas ou alas pegarem a bola para colocar na área, os caras vêm e matam a jogada antes de colocarem a bola na área para não chegar no nosso centroavante. Então é uma outra coisa que o Carille vai ter que repensar também. Não é todo jogo que vai ter condições do Vasco jogar vivendo dessa bola na área para o Verratti ou para outro centroavante que venha a ser contratado. Então é por isso que eu falo que a partir do momento que o Vasco, o Carille vai ter que repensar em alguns momentos da temporada do Vasco jogar, não só nessa bola aérea para o Pablo Verratti finalizar, que tem um ótimo cabeceio também, ali com o pé também, ele é muito incisivo, 1 ou 2 toques na bola ele acaba conseguindo fazer o gol, mas vai ter que repensar por quê? Em relação a elenco, né? E em relação a repertório também, né? Vão ter defesas que vão ser intransponíveis ali pela bola aérea, vai ter que ser pelo chão. Já vai ter defesa que não, que pelo chão vai ser muito difícil passar, mas na bola aérea às vezes consegue furar o bloqueio. Então o Vasco tem que ter essa variação de jogo. E para ter variação de jogo, o Vasco precisa ter peças diferentes de jogo. E eu não sei se trazendo peça com a mesma característica do Verratti, o Vasco vai conseguir ter essa variação. Agora, se o Vasco fecha com o Bruma realmente, anuncia a contratação do Bruma e traz, por exemplo, o Federico Girotti, aí bacana. Por quê? Porque o Bruma pode jogar fazendo dupla de ataque com o Verratti, né? Pode jogar com 3 jogadores na frente, o Bruma, o Verratti no meio, e aí o Adson espetado na direita, e aí o Girotti no banco, aí pô, bacana, show de bola. Agora, só o Girotti ali para fazer sombra ao Verratti sem opções, né? Aí fica um elenco ainda assim muito limitado. É minha opinião, mas o jogador em si, o Federico Girotti, eu vejo com bons olhos, é novo, promissor, tem boa estatura. Não é à toa que ele jogou no River Plate, na base do River, se profissionalizou. Não é à toa que ele passou pelo São Lourenço, clube campeão de Libertadores, camisa muito pesada do futebol argentino, e agora está no Talleres. E o Talleres, nos últimos anos, né, meus amigos, tem revelado aí grandes centroavantes, né? São grandes jogadores aí que vem fazendo bastante gol no futebol argentino, que tem jogado com a camisa do Talleres, né? Então, vamos ficar de olho aí. O presidente do Talleres, Andrés Fassi, confirmou o interesse do Vasco, confirmou que o Vasco entrou em contato para saber a situação do Girotti. Vamos acompanhar de perto, então, essa situação aí, tá? Agora a situação envolvendo Romarinho, tá? Eu tô vendo aí algumas pessoas já de lacração, não sei o que. Olha só, vamos lá. Vamos lá. Só para esclarecer, o Romarinho, tá? Ele estava jogando até anteontem, até no dia 31, no Neon, tá? Lá na Arábia Saudita, no clube Neon. O que aconteceu? Ele está tomando aí, fazendo um tratamento como é que eu vou falar para vocês? Para reproduzir, né, um tratamento ali, no caso do homem, né, para conseguir ali fazer filho, né, eu não consegui a palavra certa, mas é isso, ele está fazendo um tratamento desse aí, o nosso brasileiro Romarinho, ex-Corinthians, e existe uma suspeita de doping, e ele ia ser julgado por esses dias. Então o Clube Neon rescindiu o contrato com ele, liberou ele, entendendo que era muito difícil dele escapar desse julgamento, ele ia levar uma dura punição e o clube ia ter que ficar pagando salário para ele. Então o Romarinho ficou livre no mercado. Com isso o Vasco especulou o nome do Romarinho, né? Mas não é nada também ali em concreto, nada ali, sabe? Mas o que acontece é o seguinte, a informação que a gente tem, vinda lá do Catar, é de que um dos maiores clubes do futebol do Catar, o Al Saad, fez já uma entrevista com o Romarinho ali, já fez uma sabatina de perguntas, conversaram com ele ali, e estão estudando fazer uma proposta para ele, tá? Então, e o Romarinho, ele quer, já o staff dele já falou que a tendência é que ele fique no mundo árabe. Tá muito bem adaptado lá, tá muito feliz lá, ganhando o dinheiro dele, jogando o futebol dele, né? Números muito bons toda a temporada, aquela coisa toda. Então a tendência é que o Romarinho permaneça no Catar, no mundo árabe, tá? Ele pode até mesmo estar acertando aí nos próximas horas aí com o Al Saad, tá? Mas caso isso não aconteça, ele pode voltar aqui para o mercado brasileiro. E o Vasco teria ali sondado, né, a situação do Romarinho. Para quem não conhece o futebol dele, né, é complicado porque
depois do nosso Romário, do baixinho, né? Todo Romarinho que apareceu aqui no Brasil, ninguém jogou bola. A grande verdade é essa. Até o próprio filho do Romário não conseguiu jogar ali, né, em altíssimo nível, né? Sou bem sincero, né? Então é um nome que pesa, né? Um nome pesado. Mas esse rapaz, o Romarinho, ex-Corinthians, ele foi campeão de uma Libertadores jogando muita bola ao lado de Emerson Sheik, né? Ele foi campeão do mundo diante de um Chelsea jogando bola ao lado do Paulo Guerreiro ali, do Corinthians, do Tite, né? De lá para cá ele jogou esses anos todos no mundo árabe, muito bem sucedido, né? Fazendo muitos gols, jogando ao lado de Anderson Talisca, de vários outros craques lá no futebol árabe, né? E o Romarinho aí, gente, olha, ele tem características interessantes, ele é grandão, mas ele tem velocidade, finaliza bem, tem até um drible, tem uma inteligência para triangular, tem a infiltração, uma movimentação, faz um pivô também, então é um jogador muito interessante. Tá? Eu acho o Romarinho um jogador muito interessante. O problema hoje são as cifras. Ele está acostumado a ganhar lá no mundo árabe em dólar e ó, não é pouca coisa não, é papo de milhões, né? Papo de milhões o que ele ganha lá no mundo árabe. Então por isso que é muito complicada a situação do Romarinho pintar, por exemplo, aqui no Brasil para jogar no Vasco. Na minha humilde opinião, eu acho que seria mais próximo o Vasco acertar propriamente com o Rony do que até mesmo com o Romarinho, tá? Só para deixar bem claro para vocês, para não ludibriar aí o torcedor do Vasco, tá? Agora eu quero falar com vocês aqui, já falamos aí do Bruma, falamos do Federico Girotti, falamos também do Romarinho, falamos do Capasso e falamos do Juan Esforza, né? Eu quero falar com vocês agora sobre São Januário. Nessa próxima quarta-feira, dia 5, teremos uma primeira reunião do Conselho, né? Que vai ter a incumbência, a tarefa de fiscalizar as obras de São Januário, tá? E nesse conselho, um dos assuntos que é pauta é a capacidade do novo estádio, né, que está prevista para ter de 47 a 57 mil lugares no nosso novo São Januário, tá? Então vamos ficar de olho, vamos acompanhar essa situação, lembrando que a Prefeitura do Rio de Janeiro se manifestou na última sexta-feira em relação ao potencial construtivo de São Januário, em relação ali aos terrenos na Barra da Tijuca, cedidos ao Vasco da Gama, onde o Vasco vai vender esses terrenos para angariar o dinheiro e dar início às obras do nosso novo estádio, né? A Prefeitura garantiu aí, por meio do prefeito Eduardo Paes, de que deve levar aí a todo potencial comprador do nosso desses terrenos na Barra da Tijuca, do potencial construtivo de São Januário. A Prefeitura deve levar aí no máximo até 20 dias já para resolver a documentação, todo o trâmite burocrático para liberar o terreno para o comprador. Então isso é uma notícia muito boa, está avançando. O Vasco já tem acertado 2 investidores para comprarem percentuais do nosso potencial construtivo. O Vasco negocia com outros investidores e a expectativa é fechar nos próximos semanas ou meses. A gente não sabe, porque essa informação não veio do Vasco, a gente fica aguardando essa informação, né? Fechar com um investidor aí que compraria uma fatia maior desse potencial construtivo, onde o Vasco colocaria aí 50%, 60%, 70% desses valores já nos cofres, já para dar início às obras do nosso estádio. Lembrando que esses terrenos são estimados no valor na base de 500 milhões de reais ou mais, ou seja, pelo menos meio bilhão de reais, que é justamente o valor ali que está estimado a obra de São Januário, mais ou menos 530 milhões de reais para a gente ter o novo estádio. Então o Vasco, alinhando essas vendas do potencial construtivo, coloca o dinheiro nos cofres e dá início às obras. Aí é por isso que entra em ação o conselho, né, ali composto por vereador, composto por conselheiros do Vasco, do Conselho Fiscal e de Benemérito, composto também por membros ali da Associação de Moradores da Barreira do Vasco, composto por uma cúpula mesmo ali para fiscalizar todo esse dinheiro, todo o andamento da obra, o projeto, para nada fugir do que está na lei, porque uma vez que o projeto foi aprovado na Câmara do Rio de Janeiro, é um projeto de lei, então é uma lei. Então, uma vez que é uma lei, tem que ser seguido na risca. E até mesmo o dinheiro do potencial construtivo. O Vasco não poderá gastar R$1 sequer se não for, desse dinheiro, se não for para fazer São Januário. Ah, mas acabou a luz ali, tem que pagar a fatura da conta de luz. Não, o Vasco não pode usar esse dinheiro para isso. O Vasco só pode usar para a reforma de São Januário. É claro, se for a luz do São Januário,
que estiver sendo usada na reforma, aí pode, né? Mas vamos usar outro exemplo aí. Tem que comprar aí um ônibus novo pro Vasco. Não pode ser usado esse dinheiro. Tem que pagar uma dívida atrasada lá de um jogador de 10 anos atrás que está cobrando o Vasco na justiça. Não, o Vasco não pode pegar esse dinheiro para fazer nada disso. Esse dinheiro é único e exclusivamente para a obra de São Januário. E isso também é bom, porque se amanhã ou depois o clube sofrer penhora na justiça em relação, por exemplo, a alguma dívida, alguma situação que algum credor que esteja cobrando o clube, esse dinheiro das obras vai ficar à parte da penhora. É um dinheiro ali que não entra nessa equação, não entra nessa conta. A princípio, não sou advogado, mas acredito eu, pelo que eu entendi do projeto de lei do potencial construtivo do nosso São Januário, pelo que eu entendi dessa situação, é um dinheiro que só pode ser usado para a reforma do estádio, para evitar justamente desvio de verba, para evitar desperdício de recurso, para evitar aí superfaturamento nas obras, né? Então vamos ficar de olho, uma semana muito importante para o Vasco também em relação à reforma do nosso São Januário, uma semana decisiva no âmbito da janela de transferências aí para o Vasco acertar com o atacante, uma semana também importante já nessa segunda-feira. O Maricá, se ganhar, assume de novo a ponta do Carioca, se não, o Vasco fica ali em segundo, o Volta Redonda segue sendo o líder da competição, e o Vasco, já que na quarta-feira aí tem chance, né, claro, dependendo dos resultados de Maricá e de Volta Redonda, se o Vasco fizer a sua parte diante do Fluminense, tem tudo já para assumir a ponta da tabela do Campeonato Carioca, já para praticamente daqui a pouco se garantir, né, nas semifinais do Campeonato Carioca de 2025, tá, meus amigos? Estou gravando esse vídeo para vocês aqui 11 e pouca da noite já, tá? Então se sair alguma coisa diferente, eu atualizo vocês no vídeo dessa segunda-feira, tá? Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês, um abraço, um casaca no coração de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, ótima semana, ótima segunda-feira, que Jesus Cristo nos guarde, nos livre de todo o mal, e valeu, meus amigos, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!